Como uma cidade que há poucas décadas era habitada apenas por pequenos pescadores, é atualmente a capital do país mais rico do planeta e sede de uma Copa do Mundo. Fica aí que vamos te explicar agora. Não faz muito tempo, Doha, a capital do Catar, estava longe da imagem futurista e quase utópica que vemos hoje em dia. Um século atrás, em 1922, este pequeno estado do Golfo Pérsico, de menos de 3 milhões de habitantes e menos de 12 mil quilômetros quadrados, era uma terra praticamente desabitada. Um humilde assentamento de pescadores e catadores de pérolas, no qual a maioria dos moradores eram nômades viajantes dos desertos da Península Arábica. E atualmente é considerado o país mais rico do mundo, tendo à frente da sua economia a exportação de petróleo e tem a terceira maior reserva de gás natural do planeta. E tudo isso em um território menor que o estado de Sergipe e no meio do Golfo Árabe. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Catar é o país mais rico do mundo em relação ao PIB per capita, que corresponde ao Produto Interno Bruto dividido pelo número de seus habitantes. E segundo o Global Finance, o PIB per capita catariano é de 112.789 dólares, ficando atrás apenas de Luxemburgo, Singapura e Irlanda. E o Produto Interno Bruto é de 179,6 bilhões de dólares no ano passado, de 2021. O Catar é um país do Oriente Médio, pequena em extensão e gigante economicamente. Oficialmente, chamado de Estado do Catar, corresponde a um emirado, ou seja, é um território administrado pelo membro da classe dominante, o Emir. O país localiza-se na Península Arábica, na Ásia continental, e faz fronteira com a Arábia Saudita. Seu nome oficial é Estado do Catar, sua capital é Doha, língua oficial é o árabe, sua extensão territorial é de 11.610 km², sua população é de apenas 2.743.901 habitantes e, para se ter uma ideia, é menor que a população de Brasília, que tem um total de 3.094.325 habitantes. Sua religião é predominantemente o islamismo, seu governo é uma monarquia absolutista e constitucional e o emir é Tamim bin Hamad Al Thani. Do total da população, cerca de 87% são estrangeiros, representados especialmente pelos indianos. No país, há também comunidades nepalenses, filipinas, paquistanesas e de outras nacionalidades menos representativas. Cerca de 800 brasileiros vivem atualmente no Catar e quase 90% da população encontra-se em sua área urbana. Também é considerado o país com o maior número de homens para cada mulher. De acordo com o Qatar Statistics Authority, a população masculina é de aproximadamente 2.036.932 homens e de apenas 646.575 mulheres. E em relação ao IDH, o Catar apresenta um elevado índice de desenvolvimento humano de 0,856. Isso significa que o país possui eficientes políticas públicas voltadas tanto à saúde como à educação. Mas afinal, o que fez o país crescer exponencialmente em tão pouco tempo? Alguns de seus moradores estarem entre os cidadãos mais ricos do mundo e possuir enormes arranha-céus, ilhas artificiais luxuosas e estádios de última geração. Antes da Segunda Guerra Mundial, a população do Catar estava envolvida em atividades de extração de pérolas, pesca e comércio. E como colônia britânica, era uma das mais pobres do mundo. Mas atualmente, tais atividades são praticamente inexistentes. O país já passou por grandes dificuldades econômicas enfrentadas nas décadas de 1930 e 1940. E como falei, o principal alicerce econômico da região era a extração de pérolas. Mas depois que os japoneses inventaram o cultivo de pérolas, as produziram em massa e acabaram com a economia do Catar. Naquela época, o país perdeu até 30% da sua população, que partiu em busca de oportunidades no exterior. E 10 anos depois, em 1950, não havia nem 24 mil habitantes, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Contudo, a economia do país estava prestes a dar uma virada radical, pois eles haviam encontrado o seu milagre, uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Então, nesse momento, houve a primeira descoberta de petróleo no campo de Dukhan, na costa oeste do país, a cerca de 80 quilômetros de Doha, sua capital. Logo, a economia do país começou a mudar. Ainda que, em um primeiro momento, lentamente, por conta do início da Segunda Guerra Mundial, o que impediu que o petróleo fosse exportado até o ano de 1949.
Mas a partir daí, as exportações de petróleo abriram um leque de oportunidades no país, que rapidamente começou a se transformar e se modernizar. E atraídos pela próspera indústria petrolífera, migrantes e investidores começaram a chegar no Catar, aumentando assim a sua população. Se em 1950 havia menos de 24 mil habitantes, em 1970 sua população já ultrapassava de 100 mil. Então, de um país de pequenos pescadores e catadores de pérolas, o Catar já acumulava um produto interno bruto superior a 300 milhões de dólares em 1970. Assim, a riqueza desse pequeno país é fruto do último meio século. E a produção de petróleo, apesar de enorme para um país minúsculo, não é das maiores. São cerca de 600 mil barris por dia, enquanto a quantidade de petróleo já encontrada é de mais de 25 bilhões de barris. Isso permite que o Catar mantenha a atual produção por cerca de 56 anos. O principal campo de gás natural do Catar é o Campo Norte, que foi descoberto na década de 70 e é um dos maiores campos de gás natural do mundo, ficando localizado na costa North Field, na costa nordeste do Catar. E somente 14 anos e dezenas de perfurações depois, foi constatado que North Field era o maior campo de gás natural não associado do planeta, que é aquele que está livre do óleo e da água no reservatório, e sua concentração é predominante na camada rochosa, permitindo a produção efetiva de gás natural. E tem aproximadamente 12% das reservas conhecidas no mundo. O North Field ocupa uma área de aproximadamente 6.000 km², o equivalente à metade de todo o país. Assim, nesse setor, fica atrás apenas da Rússia e do Irã, países muito maiores em população e extensão territorial. De acordo com o relatório Global Finance, o Catar se beneficia em relação ao PIB per capita pelas proporções. Suas reservas de petróleo e gás são muito grandes, enquanto sua população é muito pequena. Ou seja, toda essa riqueza é dividida por menos de 3 milhões de pessoas. E além disso, os catarianos são a minoria de apenas 13% desse total. Hoje, a produção de óleo e gás é cerca de metade do produto interno bruto, mas o plano para diversificar o PIB não é uma novidade. Há uma grande empresa aérea, o Qatar Airways, e uma grande rede de jornalismo internacional no país, a Al Jazeera, além de indústria, construção e serviços financeiros, que também têm crescido constantemente no país. E é justamente aí que entra a Copa do Mundo de 2022, pois foi o meio encontrado para mirar o refletor nesse pequeno país dentro do campo mundial, para que outros produtos e serviços possam ser desenvolvidos e comercializados para os 6 continentes, principalmente com o Ocidente. O Catar ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022, torneio mundial de futebol organizado pela FIFA, Federação Internacional de Futebol. E isso foi algo inédito. Essa será a primeira vez que um país do Oriente Médio sediará esse torneio. O evento será realizado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, sendo também a primeira vez que o torneio será realizado no final do ano. Essa escolha deve-se às questões geográficas características do país, por ser um país de clima desértico e apresentar elevadas temperaturas, que chegam a 45 graus nos meses de junho e julho, quando a Copa normalmente é realizada. Foi decidido, então, que a mudança da data era necessária a fim de não prejudicar os jogadores e os turistas. Contudo, a decisão da FIFA de conceder o direito ao Catar foi bastante criticada. A escolha envolveu inúmeras polêmicas e acusações de suborno e corrupção. O país foi acusado de pagar a federação para que pudesse ser sede da Copa do Mundo na época que o país foi escolhido para sediar o evento em 2010. No entanto, a FIFA investigou o caso e absolveu o Catar das acusações. A rica economia do Catar se reflete nos mais de 200 bilhões investidos nesta Copa do Mundo, a mais cara da história, com 8 estádios, um novo aeroporto e uma nova linha de metrô, só para citar algumas das diversas infraestruturas construídas para esse evento. Grande parte do mundo também questiona a forma como o evento foi preparado, com denúncias de organizações humanitárias sobre as condições de muitos trabalhadores envolvidos nas obras, a maioria proveniente de países como Nepal, Índia e Bangladesh. Estes e outros questionamentos sobre os direitos das mulheres e da comunidade LGBT em um país rotulado como extremamente rígido fizeram com que muitos considerassem esse evento como uma mera campanha de marketing, para que esse país entre de vez no cenário econômico mundial.
Mas, independentemente das denúncias, está claro que se trata muito mais do que uma Copa do Mundo para este pequeno país, que enriqueceu em tempo recorde e que agora busca se firmar como um importante ator geopolítico, sob uma imagem mais moderna e próspera. Por hoje, finalizamos esse tema, mas ele continua com vocês aqui nos comentários. O que vocês acham de toda essa polêmica envolvendo o Catar na Copa do Mundo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até breve.